Brasil é um país múltiplo, não tem uma unidade étnica. Eu tento primeiro acreditar na minha própria capacidade. Precisamos ainda romper com o passado. Uma palavra que define a educação do Brasil é oportunidade. Para melhorar a educação no Brasil é fundamental uma coisa: vontade política. Como a gente é enquanto nação em 2017, fala muito como a gente foi. Junto à língua portuguesa, nós temos outras línguas, né, regionais e igualmente importantes para a constituição da identidade desse cidadão brasileiro. Se eu pudesse resumir o Brasil em uma frase, é multiplicidade de povos, de culturas, de idiomas que depois vão convergir para o idioma oficial, né, que é a língua portuguesa. E também um país com uma herança escravocrata muito forte na sociedade e na compreensão do trabalho. A cultura, ela não é só você ver uma peça de teatro ou ver uma dança. A cultura são lendas, são mitos. Alegre. Distinta. Mista. É tudo. Desde a expansão ultramarina, desde o início da colonização, a conquista e a colonização da América e todo o processo das novas rotas comerciais, o intercâmbio entre esses mundos foi aumentando. E a globalização, ela não fica restrita ao universo administrativo, ao universo econômico, ao universo político. Ela também vai desvelar para a educação. Então, quais os principais desafios? Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar que tipo de educação a gente quer. A gente quer uma educação que inclui ou que exclui? Uma educação com uma formação mais humana ou mais técnica? Uma educação que prepara exclusivamente para o mercado de trabalho ou também prepara para a cidadania, para a reflexão, para a compreensão do mundo que o cerca?
uma educação que mantém preconceitos, estereótipos, ou uma educação que transforma, uma educação para a tolerância. As fronteiras políticas delimitadas que geram tantos conflitos ao redor do mundo são barreiras. A gente ainda não tem, ao menos do ponto de vista de um brasileiro e do mundo periférico, assim denominado pelo mundo central, pelos países de maior desenvolvimento, entendem? A gente ainda não tem uma educação que consiga transcender algumas barreiras básicas. Nós temos que, acima de tudo, no mundo globalizado, entender os povos, a sua formação. Uma educação transformadora, pensando aí do Paulo Freire, né, que acho que para mim foi a primeira leitura que eu fiz e que eu pude perceber que a transformação por meio da educação ela é real, né? A educação ela promove a inserção social do cidadão, e a gente tem que pensar em mudar a perspectiva de escola, mudar a formação do professor e mudar também a concepção de aluno, entender o aluno como pessoa humana. Se tornar pessoas, se tornar um ser humano com um conhecimento maior, com uma abrangência maior de conteúdos. Promover o protagonismo do aluno, acho que é um princípio que tem que mostrar o aluno como sujeito do processo. Acho que o principal é o conhecimento que eu faço para alcançar meus sonhos. A educação superior no Brasil ela é maravilhosa, mas a educação básica ainda caminha a passos bem pequenos. Eu acho que primeiro nós precisamos ainda romper com um passado que é um passado baseado e pautado numa educação tradicional, né, uma educação que é em cima de conteúdo, em cima de resultado, em cima de nota, ou seja, uma educação voltada para a meritocracia. Tem toda uma questão também voltada para políticas públicas, né, na área da educação. Apesar das dificuldades hoje em dia que a gente passa em casa, tendo que ajudar os pais e passando bastante tempo na escola, eu tento separar as coisas, tipo, as horas em ajudar os pais e estudar e lazer, e eu tento ao máximo focar no caminho que eu quero levar. A educação no Brasil nunca foi um projeto de Estado, nunca foi, porque se ela fosse um projeto de Estado, os avanços seriam muito mais significativos. Ela até apresentou melhoria em índices internacionais, importantes inclusive. A educação pública, com ênfase no Brasil, com honrosas exceções, ela é muito restrita a um orçamento limitado, a desvalorização dos profissionais que trabalham com educação, uma desmotivação dos alunos, que aí também tem uma série de elementos. Ao meu ver, o principal desafio ao estudante dentro de uma vida acadêmica é a questão do interesse. E isso é um desafio que a gente tem enfrentado grandes problemas dentro da educação. A gente precisa pensar em novas maneiras de manter o interesse dos alunos. Tudo começa através do incentivo. Às vezes a gente fica muito preocupado com nota e com como eu vou passar e com quantas pendências eu vou pegar. Mas o sucesso escolar é você ter realmente aprendido algo que vai valer na tua vida. A maior dificuldade que eu tenho dentro daqui, enfim, da minha vida acadêmica, é principalmente manter a saúde mental boa. São provas, trabalhos que vão alimentando e fazendo com que a gente fique ansiosa, estressada, muitas vezes triste, autoestima lá embaixo, até pelas notas que a gente acaba recebendo por se esforçar tanto e não ter objetivo concluído. Então são essas pequenas coisas. Eu tento primeiro acreditar na minha própria capacidade de conseguir algo. Eu tento acreditar que eu consigo fazer aquilo, que eu vou conseguir, e não pensar negativo. Eu só pensar no pra frente e eu vou conseguir. Tento encontrar sentido e encaixar na minha vida o que eu aprendo aqui. Então, quando a gente percebe, né, que o processo de ensino e aprendizagem ele envolve 3 vértices de um triângulo, né, em que a gente tem aluno, professor e conhecimento,
em que os 3 vértices eles são igualmente importantes. Então, para que haja um processo de ensino e aprendizagem, eu preciso sim observar o conhecimento, mas não é somente o conhecimento científico, é o conhecimento que esse meu aluno tem, né? É o conhecimento que já está constituído na sociedade, é também o conhecimento científico, mas não só. Quando eu tenho um olhar para a especificidade desse aluno e quando eu olho para mim mesmo, professor, né, e me enxergo como professor e percebo qual é o trabalho que eu tenho a fazer, né, inclusive do ponto de vista técnico, né, que ser professor não é apenas um dom, como muita gente diz, né, tem muito investimento pessoal em estudar, em se aperfeiçoar, em buscar realmente vivenciar um processo eterno de aprender. Quando a gente se coloca nessa posição de eterno aprendente dentro desse processo, eu acho que a gente consegue ser um professor memorável. Cada um tem um sonho e eu acho que alcançar esse objetivo, esse sonho, esse desafio é muito pequeno perto do nosso objetivo final. O meu sonho é, antes de entrar no IFSC, eu pensava em entrar aqui e conseguir fazer o curso, concluir ele no tempo certo e me formar e já sair daqui trabalhando. Hoje em dia ele já está meio diferente porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir terminar o curso certinho na data e eu não sei como é que eu vou me sair no Enem. Então o meu sonho, ele tem diversos caminhos e eu não tenho certeza do que vai acontecer daqui para frente. O meu sonho é me formar no Instituto Federal, depois entrar numa universidade federal e me formar lá também e ter uma carreira promissória na minha profissão. A sala de aula é o meu chão, então a minha motivação no processo de ensino-aprendizagem são os meus alunos. O que me motiva é o próprio aluno. Eu estudo em média 12 horas por dia, contando com o tanto que eu estudo em casa, mais o tanto que eu venho aqui para a escola. E contando também, que eu tenho 1h30 no almoço, às vezes a gente come rapidinho e vai estudar também. E aí de noite, quando eu chego em casa, eu estudo também, aí eu sempre vou dormir cedo para no outro dia estar disposto para começar a estudar de novo. Eu tenho tempo para lazer, mas é o tempo curto e a gente fica sempre pensando, será que eu faço isso ou eu vou estudar? A gente sempre tem esse peso na consciência de que está fazendo tal coisa e deixando de estudar para uma prova ou fazer um trabalho. Eu estudo muito. Eu acho que estudar é fundamental. Eu percebi que eu preciso de tempo de lazer. A partir disso, eu comecei a estipular que o meu sábado eu não me preocupo com o IFSC. E isso, digamos que melhorou bastante o meu rendimento escolar. Foi uma coisa que eu percebi que a partir do tempo que o aluno estuda demais, estuda e não tem o tempo para esvaziar a cabeça, esse aluno começa a adquirir muito estresse. E eu acredito que esse estresse diminua o desempenho escolar e acadêmico do aluno, o que é algo bem negativo. Portanto, sábado é um dia que eu tenho de lazer. Eu deveria ter mais lazer do que eu tenho atualmente, mas é o que eu consigo administrar dentro do tempo que eu tenho. Infelizmente não é todas as escolas que têm um ensino como a gente tem, mas o que acaba dificultando muitas vezes a aprendizagem. O que eu gosto muito é quando os professores eles montam atividades diferentes com a gente. E quando tem palestra, meu Deus, eu sou apaixonada pelas palestras que tem aqui no campus, porque faz a gente ver as coisas de modo diferente, faz a gente abrir o nosso olhar para novos caminhos. A vibração já eleva, sabe? O ambiente já fica mais gostoso para tu estudar e para entender melhor a